Olá, aqui é Germano Machado, faço parte da equipe Facilita Software de Ergonomia. Seja bem-vindo a esta aula sobre a atualização da NR17. Antes de mais nada, siga o perfil do iFacilita dentro do YouTube, curta esse vídeo, clique no sininho para você receber as atualizações do nosso canal e deixe aqui seu comentário, que é muito importante para a gente, muito importante para o nosso trabalho. Essa aula e outras, elas acontecem dentro do conteúdo, tendo como base a Universidade Facilita, que é um projeto dentro de Facilita, que tem o objetivo de fortalecer a consultoria de ergonomia, com temas importantes, com aulas diretas, com aulas práticas, né, que vão direto ao ponto. Então seja muito bem-vindo. Nessa aula sobre a atualização da NR17, nós vamos ver um pouco sobre a atualização das NRs, vamos falar sobre a portaria 787, uma portaria muito importante para você ler e entender as NRs, conceitos importantes como perigo e risco, vamos falar sobre programas e sistemas de ergonomia, e depois nós vamos falar da NR17 item a item, vamos falar os seus principais tópicos, né? E no final vamos falar, fechar, né? E como o ergonomista ele é impactado diante desse cenário novo, diante dessas novas exigências, né? Então espero que você goste. Para começar, as normas regulamentadoras, as NRs, elas vêm sofrendo um processo de atualização e é importante que o ergonomista fique ligado nesse processo, né? Desde que o mundo é mundo, todo ser vivo ele deve respeitar algumas leis, sejam elas naturais ou não. Se eu pegar uma caneta e jogar ela no chão, a lei natural da gravidade vai jogar essa caneta para o chão, mas é óbvio que eu não estou falando desse tipo de lei, né? Não é desse tipo de normativa que eu estou falando. Eu estou falando de normativas legais, normativas técnicas, normativas éticas, que o profissional de ergonomia ele deve ficar atento e deve pautar o seu serviço, o seu trabalho nessas normativas. Alguns ergonomistas agora eles podem afirmar que a ergonomia é muito mais do que essas leis, ela vai muito além dessas leis e dessas normas, por exemplo, do Brasil, e é verdade. Porém, a atuação do ergonomista no Brasil, ela está intimamente ligada a esse arcabouço legal, a essa base de referência legal, base de referência técnica, e elas têm que ser respeitadas, sobre a pena desse profissional e da corporação, cliente desse consultor de ergonomia, sofrer penalizações caso isso não venha acontecer. Na ergonomia, são essas normas que vão assegurar, ou pelo menos tentam, né? Pelo menos em teoria, assegurar uma característica mínima do serviço que é prestado por esse ergonomista. Esse serviço tem que ter qualidade, tem que ter segurança, tem que ter confiabilidade, uma eficiência mínima, atender objetivos mínimos, e isso normalmente é alcançado porque é escorado nessa legislação. As normas elas têm contribuição muito grande, uma contribuição positiva, né, para a maioria desses aspectos relacionados aos trabalhos de ergonomia, e elas devem ser observadas pelo profissional de ergonomia. Para complicar ainda mais a vida do ergonomista, a estrutura dessa norma, ela engloba, além de interesses do governo, também interesses da empresa e interesses do funcionário. É o que a gente chama de comissão tripartite. Então, quando normalmente uma norma ela é atualizada, sentam-se representantes dessas três esferas, né, do governo, das empresas e dos funcionários, e discutem. E isso é importante a gente entender, porque mostra que o resultado final de uma norma, ela não é necessariamente apenas técnica. Eu esqueci de falar, junto com esses três, né, governo, empregadores e empregados, também tem uma equipe técnica que dá suporte a isso. E é uma mistura disso tudo que sai a norma, né?
A portaria 3214 de 78, ela regulamentou os artigos da CLT e alterou o capítulo 5 da Constituição Federal, da CLT, para complicar mais ainda a vida do profissional de ergonomia. Durante a atualização das normas, é formada uma comissão tripartite com representantes do governo, representantes das empresas e representantes dos empregados, junto com uma equipe técnica, e o resultado de uma norma regulamentadora, o resultado final, né, como ela sai, é publicada, sofre influência desses interesses, né? Lá em 1978, a portaria 3214 regulamentou alguns artigos da CLT, alterou o capítulo 5 da CLT. Isso fez com que as empresas devam necessariamente, né, em caráter obrigatório, observar o cumprimento dessas NRs. Então, esse cenário por si só obriga o ergonomista a sempre manter atualizados em relação às questões legais e as questões técnico-científicas. Então, se você é um ergonomista novato, perceba que você vai ter que estudar constantemente, vai ter que se atualizar constantemente em relação a essas normativas também, não só a questão técnica, né, mas também as questões legais, né? Você deve ficar sempre atento a essas atualizações. Conforme eu falei, essas atualizações que vão direcionar muito o seu serviço, dar um norte muito importante para onde você deve seguir, tá? Eu vou deixar na descrição do link aqui um artigo do nosso blog com as normativas legais, técnicas que o ergonomista normalmente segue. Então é uma tabela com muitas, centenas de normativas que você pode consultar quando for necessário, tá bom? Seguindo. As atualizações, elas, além de ter a influência daquela comissão tripartite que eu comentei, ela também tem uma relação estreita com o momento político nacional que o Brasil sofre. Então, dependendo de como está a história política daquele momento, daquele período quando a legislação sofreu uma mudança, você vai perceber que o resultado final dessa normativa também sofre essa influência. Por exemplo, na década de 80, a gente tinha o último governo militar, a abertura da política brasileira, a adoção, né, o início do pluripartidarismo, aquela questão da direta já, uma reconstrução do país em busca da democracia. Nesse período da década de 80, né, em 1988, foi promulgada a nossa querida Constituição, a nossa Carta Magna. Ainda nessa época, a gente sofreu os percalços vividos pela década anterior. A gente sofre alguns deles até hoje, né? Por exemplo, na época, muito arroxo salarial, a queda do poder aquisitivo da população, então o dinheiro valia menos, né? O agravamento da questão da má distribuição de renda, o desemprego crescente, a inflação disparou, uma recessão muito grande, uma dificuldade do Brasil de pagar a dívida externa. Então, nesse cenário, né, na década de 80, vem aquela publicação que eu comentei sobre as NRs, com intenção de organizar umas portarias que havia no Ministério do Trabalho, adicionando algumas referências quantitativas de limite de tolerância para algum tipo de agente ambiental. As outras NRs, elas começaram a ser criadas ao longo do tempo, e nessa época o Estado ele tinha um papel importante de conformidade e não conformidade. Então as normas dessa época mostravam o que estava dentro da norma e o que não estava, que não estava dentro da norma. Não tinha a intenção de um trabalho preventivo, de um trabalho de gestão, era um caráter meramente de conformidade. Está em conformidade com o que é indicado ou não está em conformidade com o que é indicado, né? Na década seguinte, na década de 90, a gente adotou a instabilidade do final dos anos 80, veio o impeachment do Collor, né? O confisco das poupanças, o governo do Itamar Franco, que era vice, né, começa com uma melhora na estabilidade econômica,
vem a questão do Plano Real, o seu ex-ministro, né, e presidente agora, o FHC, sendo reeleito depois em seguida. E essa política econômica, ela teve um impacto importante na pobreza e na moeda, e essa moeda nossa começa a se tornar um câmbio, se fala, flutuante, né? E aí, em 1986, diante no final da década de 80, na verdade, né? De 86 para frente, teve um salto muito grande daquelas questões de tenossinovite ocupacional dentro dos digitadores, né? E depois de várias idas e vidas, foi publicado a NR17 em novembro de 1990, a portaria 3751, com alterações que infelizmente comprometeram, segundo os relatos que a gente ouve, né, o entendimento e, por consequência, a aplicação prática da NR17. Mas, repito, tudo isso é resultado também do momento político que o Brasil vivia, né? Então, a gente tem depois, em 2007, a publicação do anexo 1 e do anexo 2, no anexo 1 que fala de operador de checkout, o anexo 2 que fala do teleatendimento e telemarketing, e depois, lá em 2018, a portaria 876, a gente, na versão antiga da NR17, a gente tem a modificação da iluminância do subitem 17533 de iluminância. Então essa portaria ela é atualizada, e aí termina essa história da nossa NR17 antiga, né? Agora, recentemente, no ano passado, ela foi atualizada, a NR17, em 2021, ela foi atualizada, e é o que a gente tem trabalhado agora a partir de 2022, né? Do dia 3 de janeiro de 2022. Vamos falar um pouco dessa portaria 787, que é uma portaria de 2018 muito importante, que trouxe mudanças no entendimento das normas, né? Uma das coisas que ela traz é a divisão das normas das NRs, né, das normas regulamentadoras, em tipos de normas. Então a gente tem, por exemplo, essas pintadas de amarelo na imagem, são as NRs gerais. As normas gerais não têm relação com nenhum enquadramento jurídico, com nenhum tipo de atividade, com nenhum tipo de instalação, com nenhum tipo de equipamento, com nenhum tipo de setor. Ela vale para todas as empresas. Então as normas gerais valem para todas as empresas. A gente tem, por exemplo, a NR1 que fala de diretrizes gerais, a NR4 que fala do SESMIT, a NR7 agora recentemente atualizada do PCMSO, a NR9 dos riscos ambientais. A nossa querida NR17 é uma norma geral. Todas as empresas devem cumprir a NR17. A gente vai ver isso com mais detalhes na aula de NR17. Em verde, nós temos as NRs especiais. As NRs especiais, elas regulamentam a realização de alguma atividade, de alguma instalação, de algum tipo de equipamento especial. Ela não se relaciona necessariamente com o setor de atividade econômica. Por exemplo, diferentemente da NR36, que é a NR, por exemplo, que fala de abate de carnes, né? A famosa NR de frigoríficos. Mas a NR especial, por exemplo, aqui a nossa NR12 de máquinas e equipamentos, a NR24 de condições sanitárias, de conforto no trabalho, são NRs que regulamentam, repito, a realização de alguma atividade, de alguma instalação ou de algum equipamento utilizado no trabalho, tá? Agora, sim, em amarelo, nós temos as NRs setoriais. Então, por exemplo, a NR36, que é a NR de frigorífico, a NR18 da construção civil, a NR37 de plataforma de petróleo, né? Dentro dessa portaria que a gente comentou, na 787, o artigo 8, é importante vocês relerem, né? Ele define os casos em que haja conflito entre as NRs. Então, quando eu tenho uma coisa dita por uma NR ou interpretada por uma NR setorial e uma outra coisa dita por uma NR geral, qual que vale mais? Essa é a proposta desse artigo 8. Então, nesse caso de conflito entre as NRs, a solução será sempre com uma NR setorial se sobrepondo à NR especial ou geral. Então, a setorial ela é a mais importante. A setorial ela se sobrepõe às NRs especiais e às NRs gerais. E a NR especial, ela se sobrepõe à NR geral.
Então, no caso da gente ter uma NR, dificilmente isso acontece, porque a atualização, inclusive, está em relação a isso, a similaridade de afirmações, né? A NR especial ela se sobrepõe à geral e a NR setorial se sobrepõe às demais, né? A NR especial e a NR geral. Agora a gente vai rever alguns conceitos importantes, em especial de perigo e risco, probabilidade, severidade, que são conceitos muito importantes para o profissional de ergonomia entender e para poder pautar o seu trabalho também, né? Existe uma confusão muito grande entre os conceitos de perigo, risco, fator de risco, né? Essa confusão existe e ela causa vulnerabilidade técnica na aplicação da NR1 e da NR17. Então é importante que você saiba definir dentro da ergonomia, né? E que você saiba ser coerente com o que você define, né? Então, para começar, o perigo a gente pode chamar também de fonte de risco. Então, perigo é o que ou fonte de risco ou fator de risco, né? Lá do E-Social. Perigo é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Então, é a fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde, né? Ou elemento que, em combinação com outros, tem o potencial intrínseco de dar origem ao agravo à saúde, tá? Então, o perigo é uma coisa em potencial. O que quer dizer isso? Ainda a gente não tem a exposição. Então, o perigo é um fator preliminar, antes do risco, né? Lembrando que perigo ou fonte de risco ou fator de risco, para nós aqui são similares, tem o mesmo sentido, né? Trouxe aqui também uma descrição importante para a gente fazer essa diferenciação, né, da 45001. Então eu colei aqui, mas é o que a gente já falou, né? Já o risco é a combinação entre probabilidade e severidade, tá? Completando, é a combinação entre probabilidade de acontecer uma lesão ou de acontecer um agravo à saúde causado por um evento perigoso, ou causado por uma exposição a algum agente, ou causado por alguma exigência da atividade de trabalho, que é o caso muito da ergonomia, né? E da severidade, a severidade dessa lesão ou a severidade desse agravo à saúde, tá? Então, quando a gente falar de risco, a gente tem que pensar sempre em probabilidade e severidade. Legal? Conforme eu falei, a probabilidade é a chance de ocorrer a lesão ou agravo à saúde, que pode ser causado por um evento perigoso, pode ser causado por uma exposição a agente nocivo ou pode ser causado por uma exigência inadequada da atividade de trabalho. E severidade é a severidade dessa lesão ou desse agravo à saúde que poderia ser causado, tá? Dentro desse conceito, a gente não faz muito sentido a gente usar o termo risco ergonômico, mas a gente usa muito, né? Por quê? Porque ergonômico ele remete a algo positivo. Então, quando a gente fala risco é algo negativo, ergonômico é algo positivo. Então, fica semanticamente. Só que o correto seria circunstâncias que levam ao descumprimento dos princípios ergonômicos. Mas fica muito grande isso aqui, concorda? Então, daí a gente pede licença aqui, uma licença poética, né? Para muitos ergonomistas, para a gente continuar utilizando esse termo risco ergonômico, mas sabendo que ele não é adequado, vamos falar semanticamente, né? Então, por exemplo, o que seria o perigo? Uma escada sem corrimão. Qual que é o risco? Aí a gente teria a exposição. Então, são pessoas subindo na escada sem corrimão. Perigo, carga no chão, peso no chão. Qual que é o risco? Pegar essa carga no chão, né? Perigo, sala escura. Qual que é o risco? Operar um computador nessa sala escura. Então, são as diferenças de perigo e risco. Nós temos aqui uma figura que mostra, a gente vai ver ela mais vezes, a hierarquia das medidas de controle, mas só para a gente entender. Então, um perigo aqui no exemplo seria um peixe perigoso dentro de uma lagoa, né? Quando que o risco acontece? Quando a surfista está exposta àquele perigo. Então, isso aqui é o risco. Dentro da hierarquia, a gente tem condição de eliminar o risco,
de usar soluções de engenharia, substituir o risco, utilizar meios administrativos e, por fim, equipamentos, medidas individuais, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre programa e sistema de ergonomia, né? Qual que é a diferença? O programa, ele se refere, num sentido mais geral, a uma sequência de eventos que se planeja com a intenção de executar esses eventos mais tarde. É uma sequência que tem início, meio e fim, né? No caso necessário, o fim. Ou pode permanecer por um longo período sem a necessidade de terminar. Mas normalmente um programa ele tem essa sequência, tá? Essa palavra gestão é uma palavra muito usada hoje, né? Gestão e ergonomia. Gestão é um conjunto de atividades administrativas que visa atingir um determinado objetivo, né? Claro que de uma forma mais eficaz possível, de uma forma mais eficiente possível, né? A gestão em saúde e segurança do trabalho, a gestão em ergonomia, é um processo estratégico de longo prazo que considera o contexto que a corporação está envolvido, considera também, além do contexto interno da organização, o contexto externo, quais são os perigos, quais são as oportunidades de melhoria, o gerenciamento de risco ocupacional, que é o que está na moda, né? O GRO, né? O gerenciamento de risco ocupacional, ele é um processo tático, pensado, ele é um processo operacional, ou seja, deve-se realizar atividades, né? De curto, médio e longo prazo, que tem um foco dentro da organização, nos seus processos internos, no seu cenário interno, né? E ele se limita aos perigos e aos riscos ligados à saúde e segurança do trabalho. Nós brasileiros, nós já estamos acostumados aqui com uma cultura organizacional brasileira, vamos falar assim, né? Que de forma geral vai ser um dificultador para a gente colocar esse processo de gestão em prática, tá? Germano, qual que é a diferença de programa para sistema de ergonomia? Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Um programa de ergonomia, como eu falei, é algo que normalmente tem início, meio e fim. Então eu acho que a gente tem que começar com um programa de ergonomia, mas a gente tem que evoluir para um sistema de ergonomia. O sistema de ergonomia, ele faz parte das decisões da empresa. Então, por exemplo, quando a empresa pensa em comprar uma máquina, ela pergunta para o sistema produtivo: sistema produtivo, eu preciso dessa máquina? O sistema produtivo responde: sim, precisa, a gente precisa de produzir mais peças. Ela pergunta para o sistema de qualidade: sistema de qualidade, essas peças produzidas por essa máquina atendem a qualidade que a gente quer? E aí o sistema de qualidade: atendem, pode comprar. Aí ela pergunta para o sistema financeiro: sistema financeiro, nós temos dinheiro para comprar essa máquina? E aí o sistema financeiro responde: sim, a condição de pagamento é essa, pode comprar. E o ideal é que ela agora perguntasse para o sistema de segurança do trabalho, né, saúde e segurança do trabalho, e perguntasse para o sistema de ergonomia: essa máquina está adequada para ser operada por uma pessoa? Né, os acionamentos estão corretos, toda aquela questão da NR12 e da questão dos acionamentos visuais e físicos, e entre outras coisas, proteções de máquina, de segurança, elas estão adequadas? E normalmente isso não é feito na maioria das empresas, né? Claro que tem empresas que a gente percebe isso, mas o ideal é que a ergonomia evolua para ser um sistema, ou seja, que faça parte das decisões estratégicas da empresa. E conforme eu estava falando, essa cultura organizacional brasileira dificulta a adoção da ergonomia como um sistema. Então a gente que conhece em muitas empresas essa cultura do descompromisso, né? Essa cultura do descompromisso de deixa para depois, vamos lá ver o que vai fazer, ninguém não precisa se esforçar tanto, né? A cultura de ver as ações em saúde e segurança do trabalho como gastos e não como investimento, né? Nossa, eu vou gastar mais dinheiro comprando isso, mais dinheiro modificando essa máquina. A cultura de jogar para o funcionário a responsabilidade. Não, olha, sofreu um acidente, foi um ato falho do trabalhador, né? Foi uma culpa do trabalhador. A cultura de fazer para cumprir a norma, que é o que a gente viu lá na década de 80, conformidade e não conformidade, até hoje essa cultura impera no Brasil, e a famosa cultura do jeitinho. Agora vamos ver os principais itens da NR17, né, que impactam na vida do ergonomista, né?
numa abordagem bem rápida, assim, bem eficiente, para facilitar a sua leitura posterior depois, tá? Tanto a NR1 quanto o novo texto da NR17, eles colocam a ergonomia como protagonistas dentro desse processo de gestão de riscos ocupacionais. Essas duas normativas, a alteração dessas duas normativas também adiciona um papel muito importante da ergonomia dentro do PGR, dentro do GRO e dentro do inventário de risco, né, e do plano de ação. E cabe ao ergonomista estudar, se capacitar diante dessa nova realidade, né, e oferecer os seus serviços, né? Nossa sugestão é que a partir desde o dia 3 de janeiro você já poderia, né, começar a vender esse serviço, ir atrás das empresas que você prestou consultoria no ano passado, no ano retrasado, e oferecer esse novo serviço, né? Todo mundo deve saber que já está em vigor desde janeiro, né? Essa atualização da NR17 é uma atualização que ela é resultado de uma comissão com representantes do governo, com representantes dos trabalhadores e dos empregadores, como a gente falou na primeira parte lá dessa aula, e provavelmente ela será complementada por um manual de aplicação que vai vir em breve, tá? Dentro do nosso kit nós temos aqui a NR17 comentada, e caso você queira ter acesso a essa NR17 comentada, entre em contato com a gente aqui, deixando seu comentário, né? Escrevendo "eu quero" aqui no vídeo, que nós vamos enviar para você essa NR17 comentada item a item, um material muito legal que nós construímos aqui dentro, tá? Começando, né? Já no item 17, 1.1.1, fala que a NR17 ela caracteriza essa expressão, né? Condições de trabalho. Então, esses 5 itens que ela vai colocar aí são os itens que a gente considera quando ouvimos essa expressão condição de trabalho, tá? Então, seja na fase de identificação de perigos, seja na fase de avaliação de risco, seja na fase de avaliação preliminar, né, ou na análise ergonômica, você minimamente tem que observar esses 5 itens, que são eles: organização do trabalho, levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário, máquinas, equipamentos e conforto ambiental. Então você, independente se é avaliação preliminar ou análise ergonômica, você tem que minimamente observar esses 5 itens. Então, se você realiza, por exemplo, uma avaliação ergonômica preliminar, uma AEP, né, e não considera nada dos riscos ligados ao conforto ambiental, você não está cumprindo com o que a norma diz, tá? Aqui eu chamo a atenção, isso aqui é uma imagem adaptada do livro do Guerrin, né? Quando ele fala sobre a avaliação da atividade. Então, a avaliação da atividade de trabalho é um processo complexo, né? Colocado a partir da análise ergonômica, feito a partir da análise ergonômica do trabalho, em que o ergonomista, o profissional de ergonomia, ele tem que levar em consideração características ligadas ao trabalhador, características ligadas ao ambiente de trabalho, ele tem que reconhecer quais são os objetivos daquela atividade, o que deve ser atendido, né? Normalmente fica isso por conta do trabalho prescrito, o que a organização prescreve para que aquela atividade chegue, né, no final, após a sua realização. Mas ele também tem que considerar as normas de produção, as normas de qualidade e as normas de segurança do trabalho. Então é dentro desse contexto que a atividade acontece, e é dentro desse contexto que o profissional de ergonomia deve entender a atividade, tá? Importante entender também, a gente vai falar um pouco sobre tipos de empresas, né? Mais para frente no item 17.3.4 a gente vai falar sobre alguns enquadramentos jurídicos, alguns tipos de porte de empresa que estão desobrigados a realizarem a análise ergonômica. Porém, todas as empresas, todas as organizações e órgãos públicos devem devem cumprir a NR17, né? Todo empregador deve fazer com que a sua organização, né, cumpra a NR17, tá? Em outras palavras,
Todas as empresas, todos os órgãos públicos devem fazer com que a sua organização do trabalho, atividades que requerem levantamento, transporte e descarga individual, né, manual de cargas, os seus mobiliários no posto de trabalho, os seus maquinários e ferramentas e suas condições ambientais de conforto não gerem nenhum tipo de adoecimento, seja ele físico ou psicológico, sobre os trabalhadores. Então é muito importante que isso fique bem definido. Todas as empresas devem cumprir a NR17, beleza? Esse é o resumo, né? Dessa parte, né? Desse item. Já no item 17.3.1, né? Ele fala sobre avaliação ergonômica preliminar, tá? Da forma com que está escrito, todas as organizações e órgãos públicos devem realizar pelo menos a avaliação ergonômica preliminar para provarem que estão cumprindo a NR17, né? É muito importante. Então, todas as empresas e órgãos públicos devem realizar essa avaliação ergonômica preliminar. E aí existem algumas perguntas, né? Germano, mas a empresa já possui análise ergonômica do trabalho, né? E ela precisa de fazer a avaliação ergonômica preliminar, que teoricamente seria um passo antes. Na minha opinião, sim. E eu vou explicar por quê daqui a pouco, tá? Uma pergunta também que acho que a gente pode falar de uma vez quem pode realizar a avaliação ergonômica preliminar? Qual profissional pode, né? A norma, ela não faz menção dessa pessoa, desse ator, dessa profissão, né? Então, um dos intuitos da equipe técnica que formulou a NR17 é que a empresa, qualquer pessoa da empresa poderia realizar essa avaliação ergonômica preliminar. Não que a gente concorde com isso, mas é o que a norma diz, né? Um desses autores afirmou que, na opinião dele, seria o mesmo, seria o mesmo que qualquer um, né, pudesse realizar essa análise ergonômica sem exigência de nenhuma formação técnica mínima, e isso não está formalizado na norma, né? A proposta dessa equipe era facilitar para que todas as empresas conseguissem realizar, inclusive com a ajuda de materiais técnicos que, por exemplo, a Fundacentro e a Secretaria de Inspeção do Trabalho iriam disponibilizar, né? A nossa opinião, na verdade, é que apesar da responsabilidade de ser sempre do empregador, o profissional que deve realizar a avaliação ergonômica preliminar, ele deve ter conhecimento suficiente sobre ergonomia. Caso essa avaliação preliminar seja mal feita, isso aí acontece tanto por conta de um profissional sem competência técnica ou por conta de uma empresa mal intencionada, né? O resultado é a ausência de perigos ou a minimização de algum perigo, de algum problema que pode ser causado pela falta de ergonomia, o excesso de afastamento que pode vir a acontecer, né? O que é contraditório. Você tentar facilitar uma coisa para a empresa e isso gerar um resultado negativo para o trabalhador, né? Existe um boato que irá sair uma norma técnica semelhante ao que é indicado na análise ergonômica, né? A norma técnica que fala sobre quais profissionais deveriam realizar essa análise ergonômica do trabalho. Existe um boato que sairá uma nota técnica semelhante, colocando, por exemplo, como requisito mínimo o curso superior, né? A gente fica no aguardo desse material aí. Mas hoje, qualquer pessoa pode realizar a avaliação ergonômica preliminar. E aí, esse item 17.3.1.1, ele deixa claro que você pode usar praticamente qualquer tipo de abordagem, né? Agora, vale a pena frisar mais uma vez, desde que você levante aqueles 5 itens da NR17, organização do trabalho, transporte manual de carga, mobiliário, máquinas, equipamentos e conforto ambiental. Então você pode usar um checklist, você pode questionar o trabalhador, você pode usar vários quadros de ferramentas, você pode usar um monte de coisa, desde que você atenda esses 5 itens, tá? É importante lembrar também, se você assistiu a aula da NR1, né, a que nós falamos, tanto a primeira aula quanto a segunda aula da NR1, a gente fala que existem 7 informações, na nossa opinião, que devem sair da avaliação ergonômica preliminar. E isso não é feito apenas a partir de um checklist. Você não consegue ticar, marcar sim e não, tem risco ou não tem risco, porque não é só isso que a avaliação preliminar
deve gerar. É muito importante que você entenda isso, tá? Esse item fala que essa avaliação ela deve ser registrada pela organização, né? Então, você deve sim registrar, tá? Uma das perguntas que acontecem, né, é se você tem que entregar esse documento separado ou esse documento já vai estar dentro do inventário de risco. Eu entrego um documento em Word, em Excel, enfim, né? Como é que é feito? O software facilita, ele gera esse documento, seja em Word, seja em Excel, seja em PDF, né? Mas já que você que não está usando nenhum software para utilizar, para fazer esse serviço, a nossa sugestão é que você não entregue uma planilha de Excel. Por que não? Porque no ano que vem, provavelmente, essa empresa não vai te contratar, ela vai pegar essa mesma planilha e ela vai replicar essa planilha, né? Então, ela vai utilizar os seus profissionais para reavaliar e provavelmente não vai te chamar. Essa é uma previsão, pode ser que a gente esteja enganado, mas é o que eu imagino que vai acontecer. Então, a minha sugestão é que você entregue algo escrito, um documento escrito, tá? E no caso de você entregar um documento de Excel, não entregue o seu modelo, entregue o resultado, tá? É importante isso. Por exemplo, Germano, o meu formulário que eu levo a campo para fazer a avaliação ergonômica preliminar tem 30 itens e eu fiz lá a avaliação da secretária, por exemplo, e só 3 itens desses 30. Então não entregue os 30, entregue os 3 itens que você encontrou. Não entregue a planilha inteira, porque senão ano que vem você provavelmente não vai ser contratado, tá? Outra questão importante, existem modelos de avaliação? Existem. Existe um kit do iFacilita, que é um kit que contém vários materiais, dentre eles modelos de avaliação ergonômica preliminar. Se eu não estou enganado, são 5 ou 6 modelos diferentes que você pode utilizar. Outra coisa, a empresa que já tem análise ergonômica deve realizar a avaliação ergonômica preliminar? Nós falamos isso um pouco atrás, né? E a minha resposta é curta e grossa. Na minha opinião, sim, deve, tá? Então, olha só, você pode oferecer esse serviço de avaliação ergonômica preliminar para aquelas empresas que são ou que já foram suas clientes e que você já realizou uma análise ergonômica recente, no último ano, por exemplo. A partir dessa análise ergonômica que você já realizou, se necessário de outras visitas pontuais, caso você não se lembre bem dessas situações de trabalho, você confecciona essa avaliação ergonômica preliminar. A norma, gente, a NR17, nem a NR1, não tem nada falando claramente que se a empresa já tem análise ergonômica, não precisa de fazer avaliação preliminar. Então, os profissionais que orientam as empresas do contrário, ou seja, de não realizar a avaliação preliminar desde que tenham já análise ergonômica, fica por conta da interpretação deles, é uma interpretação, mas na norma não tem nada escrito, né? Já para aquelas organizações que já têm a análise ergonômica, mas que foram feitas há muito tempo, 3, 4 anos, e que, por exemplo, vem implantando já as melhorias, vem colocando que as ações de ergonomia em prática, essas ações que você indicou, você pode criar essa avaliação preliminar, porque essas implantações geraram no trabalho modificações, né? E essas modificações geram uma nova realidade e por si só isso já justifica a avaliação ergonômica preliminar. Dentro da EP, caso seja necessário, você pode realizar uma análise ergonômica dos pontos que carecem mais aprofundamento, óbvio que pode, né? Agora, para aquelas organizações que têm análise ergonômica, que foi feita há muito tempo, né, 3 a 4 anos, porém que não tem implantado essas melhorias que você indicou, a realização da avaliação preliminar também é indicada, como se fosse um trabalho zero, do novo, né? E obviamente para aquelas empresas que não têm análise ergonômica, você também vai começar o trabalho do zero, realizando a avaliação ergonômica preliminar. Então as empresas que já têm análise ergonômica, na minha opinião, devem realizar a avaliação ergonômica preliminar, tá? E o que deve conter nessa avaliação ergonômica preliminar? A gente já viu isso, né? Esses 7 itens, na minha opinião. Então a gente vai identificar a presença dos perigos, descrever esse perigo, descrever as possíveis lesões e agravos, quais são as fontes e circunstâncias, quais são os grupos de trabalhadores que estão expostos,
quais são as ações de prevenção, quais são as melhorias que você sugere e definir quais cargos, quais postos, quais atividades vão passar pela análise ergonômica do trabalho. Então aqui, gente, fica claro que não é só marcar X, a ideia não é só marcar X, tá? E aí, a própria NR17, no item 1732, ela já cita para você 4 itens, 4 gatilhos que levariam você a realizar a análise ergonômica do trabalho, tá? Aqui vale um ponto vale falar um ponto muito importante que eu falei na aula da NR1. O que está acontecendo recentemente com essa mudança é que as empresas não têm feito a análise ergonômica do trabalho. No início, né, eu estou aqui no primeiro semestre de 2022 gravando esse vídeo. O que tem acontecido é que as empresas têm solicitado o PGR, solicitado a avaliação ergonômica preliminar e não têm solicitado a análise ergonômica do trabalho. Literalmente essa mudança e a má interpretação, né, porque não tem a ver com a mudança, tem a ver com a má interpretação dessa mudança, dessa norma, literalmente matou a avaliação, a análise ergonômica do trabalho. A gente não tem visto. Eu fiz uma avaliação de PGRs de empresas, né? Foram 16 PGRs de 16 empresas diferentes e nenhuma delas indicou análise ergonômica em nenhuma situação. Então, é triste ver isso, mas é o que tem acontecido, tá? Na aula a gente tem um curso sobre análise ergonômica do trabalho, a gente fala bastante, de uma forma bem mais aprofundada sobre esse assunto. O que acontece? A NR17 indica essas 4 situações. Nós destrinchamos essas 4 situações e sugerimos 7 gatilhos para você realizar a análise ergonômica, tá? Então nós vamos colocar esses 7 gatilhos a partir da segunda parte dessa nossa aula da NR17. Espero que você tenha gostado dessa primeira parte e passa lá para a segunda parte da atualização da NR17, da nossa aula, dentro desse projeto Universidade Facilita, tá bem? Muito obrigado então.